Olá, amigo Paydriver, seja bem-vindo ao Fim do Grid. Olá, amigo Nerd, seja bem-vindo ao Boletim do Paddock. Eu sou Bruno Shinozaki e vocês estão vendo aqui no feed do Fim do Grid algo um pouco diferente. É um podcast, mas não um podcast que vocês estão acostumados, né? Estamos aqui para fazer a estreia de um novo quadro. É bom, se a estreia é novo, né? Obviamente, né? Bom, na verdade não é uma estreia, mas sim um piloto para um possível quadro. Essa aqui é a grande verdade. Eu tô aqui com a Débora dos Santos Almeida, do Boletim do Paddock. E aí, Débora, tudo bem? Tudo, Bruno, e você? É tudo Obrigada ótimo, pela chance. estamos esperando o míssil, né? Estamos esperando o míssil, estamos aqui ansiosos, né? Mas até agora não veio. Ai, complicada essa situação aí. Bom, vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. A Débora postou numa rede social, aliás, foi numa rede antissocial, que foi o Facebook, um tempo atrás, que ela queria fazer alguma coisa assim de multimídia, né? Ou vídeo, ou áudio, sobre Fórmula 1. E como no Boletim do Paddock é só textos, né? E ela não estava meio perdida assim de como fazer, né? De formato, enfim, com regularidade e tal. A gente não sabia como fazer. Então o que eu fiz? Eu dei a ideia de ela fazer um quadro aqui no feed do Fim do Grid para um teste, né? Ver se ela se adapta, se ela consegue fazer, se ela tem desenvoltura. Essa desenvoltura ela tem, mas disposição assim para fazer sempre e tal. E, enfim, uma maneira de teste mesmo, né? Então ela aceitou a ideia, né? E a gente está aqui fazendo um piloto, né? Como a gente não tem ideia nenhuma de como vai funcionar ainda, né? Então, Débora, o que você acha de a gente batizar esse piloto de Jolyon Palmer? Ah, mas aí será que vai durar? Porque acho que com esse nome não dura muito tempo, não. Mas como estamos completamente perdidos, acho que não é um nome até que relativamente bom, mas depois a gente pode até rebatizar os próximos de algum outro nome. Mas assim, não rola, né, Bruno? Porque se a gente colocar esse nome, as pessoas já vão desistir no primeiro, né? Porque já estão desistindo dele, né? É a mesma coisa que se chamar de Kvyat. Não, pera aí. O Cristiano Seixas não vai desistir. Ele eu sei que não vai desistir. Porque ele é um fã de Jolyon Palmer, então ele vai gostar desse nome, tenho certeza. É verdade, né? Mas aí será que a gente só vai ficar com um ouvinte? A gente tem que pensar nos outros. Cristiano Seixas, você tá sendo desprezado, hein, Cristiano? Porra, por essa você não esperava, hein? Por essa você não esperava. Eu gosto muito do Chris, eu acho que ele é maravilhoso, mas a gente tem que agradar mais gente, né? Kvyat é um bom nome, você acha? Ah, não sei, assim, se for depender da vida amorosa dele, talvez, mas na vida profissional nem tanto assim. Bom, enfim, depois a gente pensa no nome, deixa pra lá, parte do nome. Enfim, mas o nome do quadro em si, a gente pensou em Boletim do Grid. Queria aqui uma junção do nome Boletim do Paddock e Fim do Grid. Afinal, Fim do Paddock não ficaria legal, então o Boletim do Grid ficaria algo um pouco mais agradável, né? E do Paddock fica Sauber, e aí? Né? Complicado. Débora, qual que é o assunto que nós vamos comentar aqui hoje? Conte para nós. A gente vai comentar dessa afirmação, não tão afirmação, da contratação do Kubica para Williams. Tá rolando umas coisas aí na internet das pessoas estarem confirmando, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tem algumas outras coisas que vão decidir essa contratação dele. Uhum. Bom, a Débora fez um texto no Boletim do Paddock. Bom, como isso aqui não vai no site do Fim do Grid, tá? A gente tá indo ou nas mídias sociais do Boletim do Paddock ou vai no site do Boletim do Paddock, a gente não sabe ainda, a gente não decidiu. Mas quem quiser ver esse texto, talvez até seja melhor você dizer esse texto primeiro, antes de ouvir aqui a nossa conversa, tá? Para quem não, bom, caso tenha alguém que não saiba ainda onde que fica o Boletim do Paddock, né? Você que tá morando em Plutão nos últimos anos, www.boletimdopaddock.com.br, tá? Vão lá que o texto está inclusive na página inicial, então é fácil de vocês acharem. Leiam esse texto primeiro, depois vocês vêm aqui ouvir o áudio e fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Débora, antes de mais nada, até agora, o que nós temos de concreto sobre o Kubica nessa volta dele aos holofotes da Fórmula 1? Que eu saiba, foram apenas 2 testes, correto? Um pela Renault e o outro pela Williams, que foi secreto, entre aspas, né? Então a gente teve 2 testes dele, mas não foi nenhum em ritmo de corrida, então, tipo, o que foi avaliado nesses testes foi o físico dele, para poder ver se ele conseguiria guiar o carro, o reflexo, essas coisas. Mas todos foram em ritmo de teste mesmo, nada com uma corrida concreta, saber quanto tempo que ele aguenta ficar num carro, isso eles não têm resposta ainda. Também eles não têm resposta em questão do volante, né?
que ele consegue acionar as funções, mas eles não sabem ainda, tipo, na corrida que eles trocam de marcha várias vezes, que são vários comandos, acionar rádio, eles não sabem se isso ele vai conseguir fazer. Tem muito mais botões, né? O que tem de botão hoje é muito mais... A gente fala que Fórmula 1 é videogame, mas, gente, pelo amor de Deus, o controle de videogame não tem tanto botão assim, não. Eu tenho o controle aqui, não é tanto botão assim, não. É muito mais do que vocês estão imaginando, tá? E tem as funções que você muda a cada curva, né? A cada reta, então é complicado. Mas, além desses testes, que nós estamos de confirmado que o Nico Rosberg é empresário dele, né? E eu acho que no caso da Renault, Débora, foi avaliado também a questão do marketing. Será que vai gerar muito marketing? Pelo visto gerou, né? Afinal, chegou até a Williams, então marketing também gerou, né? Sim, pelo que eu vi, tipo, o Rosberg, ele tentou de todas as formas, né, dar cartas, tipo assim, vender o Kubica para várias equipes que teriam vaga, teoricamente, pro próximo ano, né? Mas a que ele mais conseguiu foi a Williams, porque aproveitou essa saída do Massa, que estava praticamente certo dele não estar na equipe no próximo ano. E aproveitou também a questão da Williams estar precisando de dinheiro para a próxima temporada. Então foi uma venda que meio que até agora deu certo, né? Aliou o que a Williams está precisando ao que ele tinha na manga. Bom, é bom você tocar nesse assunto que é o seguinte. Essa confirmação do... Abre aspas, confirmação, fecha aspas, do Kubica na Williams... É uma notícia que saiu só na mídia brasileira, tá? Uhum. Então, assim, a gente tá gravando isso aqui no Japão são, pera aí, 8h40 da manhã de domingo, dia 19 de domingo. Então são 9h40 da noite, sábado à noite no Brasil, tá? A gente tá gravando aqui, então pode ser, que enquanto a gente tá gravando, até a hora que isso aqui foi pro ar, pode ser que a Williams mesmo confirme a contratação do Kubica, ou não confirme, ou confirme, sei lá, o de resta. Ou, na pior das hipóteses, confirma de novo Felipe Massa. A gente não sabe o que pode acontecer. Então vamos aqui trabalhar nessa suposição que ele vai ser confirmado, tá? Não estamos aqui afirmando nada. Aqui é aquilo, né, Débora? Depois de nascer na Renault, nascer na Force India, e podemos até voltar um pouquinho mais no tempo, Luiz Razia na Manor. Sabe, a gente tem que ser um pouco mais espertos com isso, né? A gente tem que ficar sempre com o pé atrás, né? Exatamente, é também o negócio que tá acontecendo na Sauber, porque tá aquela coisa, né? Tipo, tem muita gente confirmando o Leclerc pra próxima temporada, mas tem muito mais coisa em jogo. Tipo, o negócio será que a Ferrari vai comprar a Sauber? Porque a Ferrari, ela queria comprar a Sauber para poder tornar ela subsidiária e colocar 2 pilotos dela, o Antônio e o Leclerc. Será que isso também vai acontecer? Porque eu já vi em outros canais, outras mídias confirmando o Leclerc, tipo, dando certeza que ele vai estar na Sauber ano que vem. Então, complicado. Até uma afirmação da equipe. Realmente é complicado. Até na parte como eu lembrei do Razia, né? Ele tava confirmado na equipe, mas chegou na hora, uma semana antes da pré-temporada, cadê ele? Né? Então tem um monte de coisa, tem um monte de variáveis aí, né? Então a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, né? Não acreditem em tudo que vocês leem pela internet. Esperem. É melhor esperar até Melbourne, na verdade, né? Essa aqui é a grande verdade, né? Mas espera até Melbourne pra ver o grid, né? Então, porque o que eles estão falando do Kubica, né? Vai ter um teste pós o GP de Abu Dhabi. Mas até em Melbourne, ou melhor, até os testes de pré-temporada, ninguém sabe de nada, porque só lá que ele vai estar, se for confirmado, só lá que ele vai estar treinando com o carro de 2018. Tipo, o carro de 2017 pode não ser a mesma coisa do carro de 2018. Vamos lembrar que ele também não testou com um carro de 2017, né? Que tipo, de 2017 é já a base para 2018, né? Então não vai ter tanta diferença na questão de força G, né, velocidade e tal, então não vai ter diferença. Agora, o que ele testou foi um carro da Williams, que foi do carro de 2014, mas da Renault foi desse ano. 13 ou 14, eu não lembro. Foi o da Renault foi desse ano. Né, mas então a gente não tem muita base. Mas também não foi em ritmo de corrida, né? Isso, foi em ritmo de teste. E quando o Adalto participou aqui comigo, falando sobre o GP do... O que GP foi? GP... Não lembro qual GP que foi. Mas ele ele falou que depois de 30 voltas, os tempos dele de volta começaram a variar muito, né? Então, é uma informação que ele veio dele, então acredito que seja verdade.
Mas, claro, a gente não teve uma declaração da equipe sobre isso, mas vamos supor que realmente seja verdade. Depois de 30 votos, o tempo dele começou a variar demais. Então já é algo negativo aí, né? Já começa assim. Agora, o que pode ser o motivo dessa possível contratação do Kubica pela Williams? Você escreveu aqui num texto seu, é sobre... o principal mesmo é dinheiro, né? Que o Kubica conseguiria levar dinheiro para a equipe, né? A contratação dele estaria rendendo 8 milhões de euros para a Williams de imediato. E a ideia também da Williams é colocar o carro dela na frente do carro da Force India, então ocupar o quarto lugar, né, a quarta força do campeonato. E já pensar no campeonato de 2019, que se eles conseguirem ficar na frente, tem toda aquela questão da hora da repartição do dinheiro, né, do final do ano, receber mais dinheiro do que a própria Force India. Então eles já estão pensando, basicamente essa contratação é dinheiro. Questão de ponto, é isso que eles estão vendo. Uhum. Esse dinheiro seria então como posso dizer, seguraria a Martini na equipe ou traria algum patrocínio externo, um segundo patrocinador? Não entendi muito bem essa parte de quanto que renderia, eu entendi, mas da parte de quem? Da Martini ou de outro patrocinador? Não, esse dinheiro é como se fosse de... Acho que, pelo que eu entendi, porque eles não falaram, né? O Nico conseguiu esse dinheiro a partir de um outro patrocinador para dentro da equipe. Porque no próximo ano eles vão perder 2 patrocinadores. Que é a Handstand e a Vinandi, alguma coisa assim. Então esse dinheiro é para poder suprir a saída dessas duas patrocinadoras. Uhum. O de resto não traria nada, né? O de resto... Não, de resto só estaria ocupando o mesmo lugar na equipe. Ele não traz nenhum investimento. É como se, tipo assim, eles mantessem o Massa. O Massa não tá trazendo nenhum dinheiro pra equipe, fica aí. Sentiu uma certa maldade. Mas sabe o que eu penso? Não, então, na verdade não é maldade, mas o que eu fico pensando assim, de todas as opções que eles têm, talvez não seria mais viável deixar o Massa, tipo, desaposenta o Massa de novo? Porque o cara tá vendo a construção do carro do próximo ano, e ele também falou que, tipo assim, ele viu esse desenvolvimento, essas coisas, então... Pra ele seria legal estar guiando o carro no próximo ano. O cara já conhece o jeito que a Williams funciona. Será que vale a pena também trazer um cara de fora, tipo, aleatório, assim? Tô perdido, já tem um tempo que eu não tô atuando na Fórmula 1, botar ele na equipe. Porque leva aquele tempo de adaptação do piloto, né? Não é uma coisa da noite pro dia. Uhum. Assim, muita gente tá zoando, né, o Kubica, né, e zoando também o Massa, zoando a equipe. É basicamente aquilo de brasileiro, né? Qualquer coisa vira meme. Não analisa o que tá acontecendo. Assim, como é que a gente vai usar isso aqui pra fazer um meme? Essa aqui é a realidade do brasileiro hoje, né? Como é que a gente vai fazer um meme com isso aqui? Mas não é assim. Vamos lembrar um pouquinho do Kubica aí. Ele teve um acidente, acho que foi em 2011, não lembro agora o ano. Muito grave. Quase perdeu a vida, inclusive. Mas depois ele voltou a correr de rally, né? Só que no rally, não sei o que ele estava fazendo no rally, se era crash test ou realmente estava tentando fazer algum resultado para ele mesmo, para a equipe, não sei. Mas enfim, a parte de como é que foi afetado pelo acidente, as sequelas, a gente não tem nenhuma ideia, né, Débora? Que eu saiba, não foi divulgado em nada, ou seja, não sabemos como é que tá a parte da mão, do pulso, do braço, do ombro, ou se afetou alguma outra articulação, não sabemos quanto a isso. Porém, não quer dizer que ele já é um... Como é que fala, gente? Mas como é que alguém não consegue se mexer? Como é que fala mesmo? Esqueci o português. Inválido? Um inválido. Não é um inválido, tá, gente? Ele vai ter que passar por algumas dificuldades, né? Que tem alguns exemplos que são bons. Tem um guitarrista brasileiro, inclusive, que é o Jonathan Bassos, eu acho que é isso. Que ele não tem braços. Ele é um guitarrista, ele toca com os pés. Na Moto 2 tem uma tia Pazini que, pra quem sabe de moto, não acelera freia com os pés, né? Tudo com a mão. Só que tem um problema na mão. E ele guia na Moto 2. Ele guia bem. Ele tá ganhando corrida. E na Moto 2 é basicamente o último degrau antes da MotoGP. Ou seja, uma categoria bem competitiva. E mesmo com esse problema na mão, ele consegue ser competitivo. Não foi campeão, não lutou pelo título, mas teve desempenhos incríveis. Temos exemplos de superação, né? O Kubica pode ser mais um exemplo de superação, né, Débora? Não estamos falando que é impossível de ele realmente se adaptar e correr bem. A gente não está falando que é impossível.
tá dizendo que ele pode sim conseguir isso, né? Não, eu não acho que seja impossível. Até porque acho que foi no teste da Renault que ele fez. Agora eu não lembro se foi nesse teste da Renault ou se foi no outro que ele fez. A FIA acompanhou, né? Porque eles têm que ver, né, como é que tá a desenvoltura do piloto. E nesse primeiro teste eles aprovaram ele, que ele poderia continuar fazendo teste, essas coisas. Mas tem muito mais questão em jogo, porque o que eles testaram, tipo assim, foi ele andando na pista. Tipo, isso ele consegue fazer, porque ele continua dirigindo o carro, essas coisas. Mas a questão não é só isso, tipo, o piloto, ele tem outras funções. A questão, tipo assim, se a equipe dá um alerta pra ele que o carro pode começar um princípio de incêndio. Ele vai ter a mesma desenvoltura de conseguir soltar tudo, sair do carro, tipo, de boa? Ou será que vai acontecer dele ficar preso no carro e não conseguir? Na verdade, esses testes acontecem pra avaliar o carro. No caso dele, foi para poder avaliar se ele conseguiria pilotar o carro. Mas eles não fizeram esses outros testes que é sair do carro, ver se ele vai ter reflexo rápido, se acontecer um acidente, qual vai ser a reação dele, se ele vai ficar imóvel no carro e vão ter que ir retirar ele, ou se ele mesmo vai conseguir fazer todo o procedimento de deixar o carro. É isso que eles não sabem também. Eles querem testar ele ao extremo. Por isso que seria um ritmo de corrida, tentar ver o reflexo dele nessa questão. Isso eles não têm. É complicado confirmar um piloto se eles não têm isso ainda. Uhum. Tem todo um teste psicológico. Eu também fico pensando assim na questão do... Eu não sei, né? Mas o que acontece com algumas pessoas é, tipo, ela sofre acidente. Se ela é exposta àquele mesmo tipo de acidente, às vezes ela tem uma reação, tipo, de travar. Imagina se acontece alguma coisa dele, tem um acidente no carro, o carro começar a pegar fogo e ele não conseguir sair do carro. É uma hora meio complicada de ter um piripaque, né? Tipo do Chaves. É complicado. Então. E no Rally também ele sofreu vários. Bom, assim, ele sofreu um acidente no Rally. Se depois do Rally que ele teve esse acidente, ele conseguiu voltar pro Rally e bater umas 500 vezes e não teve esse tipo de problema, então eu acho que não é tão agravante assim não, Débora, porque, assim, como ele na Fórmula 1, ele teve aquele acidente no Canadá, né? Que inclusive, como tem aquela grande... Alguns chamam de pérola, mas não é uma pérola não. Do Galvão Bueno, né? Que você coloca uma manteiga dentro de uma caixa de madeira, taca a caixa na parede, depois você vê como é que ficou a manteiga, assim ficou o cérebro. Não é uma pérola não. Aquilo lá é realmente... É sério, gente, pelo amor de Deus. Aquilo é maldade. Né, se depois daquilo lá ele conseguiu voltar e no ano seguinte ganhou a corrida no Canadá, então ele tem uma parte psicológica forte, né? São bons exemplos que eu acho que não pode ser um empecilho para ele, para ser bem sincero. Mas tem outra coisa que me faz pensar. Você falou que é por causa do dinheiro, né? Que ele quer contratar o Kubica. A Williams não tem um bom histórico de construção de carro. De desenvolvimento, menos ainda, né? A gente veio de 2014 pra cá, só ladeira abaixo. E não foi nem nesse programa aqui, mas foi no programa anterior que eu fazia isso aqui, que eu não tava esperançoso pra continuidade do bom desempenho da Williams. E no fim, tá aí, perdendo de lavada pra Force India nesse ano. Então fica aquela coisa, né? O carro de 2018, 2019. Eles não são bons com isso. Apesar de ter o Paddy Lowe lá agora, que é um bom nome. É um nome muito bom. Tava na Williams, inclusive. Né? Mas o Paddy Lowe pode chegar pro seu Frank Williams. Tio Frank, pra fazer o carro eu preciso desse valor aqui. Tio Frank, olha... Ih, rapaz, você me pegou desprevenido hoje. Olha, que coisa. Não dá pra baixar um pouquinho? Esse é o tio Frank Williams. Ou seja, o meu medo o carro pode não ser tão bom, o desenvolvimento pode ser pior ainda, que até o Galvão já falou uma vez, a Williams, todos têm um pacote de atualização, o Rubinho tem um pacote de problemas, né? Cada vez um problema mais que eu tava na Williams. Então, se o carro não for lá aquelas coisas, pra quem a gente vai cair a culpa? Pro Kubica. Então eles já estão também, não a Williams, né? Mas você olha o histórico da Toro Rosso, tipo, vamos supor, né, ano que vem. Até o meio da temporada eles não conseguem desenvolver esse carro direito, esse carro não supre o que eles afirmam agora, que vai ser um carro competitivo para poder chegar pelo menos no terceiro lugar, coisa que eu acho difícil você afirmar, sendo que você ainda não teve nem os testes de pré-temporada, né, mas tudo bem.
E se chega no meio da temporada e aí cai na culpa dele que não tá entregando o resultado do carro. Tipo, vão chutar o cara e vão chamar quem? Bom, tem um nome, né? Felipe Massa. Felipe Massa. Ah, meu Deus. Ou de resta, né? Será que o brasileiro aguenta mais uma despedida? Que, tipo, já tá virando despedida do Exalta Samba isso. Tipo, todo ano tem um show de despedida, né? O Aerosmith também. O Aerosmith tá fazendo turnê de despedida desde 2000 e... o último álbum bom foi em 2011, 2012. É por aí. Não, desde 2004. O Aerosmith tá na turnê de despedida faz uns 13 anos. Tem uma ideia. Eles não são tipo o U2, né? Que botaram um fim no álbum deles e acabou e agora vamos começar do zero, não. Não, é turnê mundial de despedida todo ano. É incrível o negócio. O setlist não muda. Começa com a mesma música e termina com a mesma. Tipo, não muda. O incrível é que... E por que eles não param? Porque rende dinheiro. Rende dinheiro. Mas enfim. É que também o negócio do Kubica, tipo, se ele confirmar na Williams... eu acho que a imagem dele, eu acho, né? A imagem dele, muita gente, tipo, gosta dele, e eu acredito que várias empresas gostam dele, e vão acabar depositando confiança nele e achar que ele vai ser o mesmo piloto da época que ele já tinha corrido na Fórmula 1. Talvez ele consiga trazer mais patrocínio, mas o complicado e se o cara começar a não render, será que esses patrocinadores vão sair e vão abandonar a Williams também, tipo... Se vira aí agora. É complicado isso. Assim, a parte dele, piloto, eu acho que ele pode sim, como eu falei agora há pouco, eu acho que ele pode sim voltar a ser um piloto como ele era antes. Talvez não igual, mas competitivo. Afinal, são carros diferentes, são épocas diferentes, mas se adaptar bem essa temporada, esses carros de agora e realmente mostrar resultado. Mas a minha preocupação maior a Williams. Elas não sabem fazer um carro bom. E desenvolvimento pior ainda. Então, e eles gastam tudo no começo do ano, né? Chega tipo agora no final da temporada, eles não conseguem dar nenhuma atualização no carro. Isso, e aí a partir daí como é que fica? É a culpa de quem? Vão achar que é a culpa de quem? A culpa do Kubica? É complicado, porque vai parecer que ele... Vai parecer, né? A culpa sempre cai no piloto. Porque o cara que tá vivendo ali, praticamente que o cara tá botando o rosto dele, né? A capa. Então, vendo os resultados assim, piloto, tipo assim, o lugar tô sendo ocupado, então, tá na linha. Mas começou pra baixo de 10º. Quem vai ser jogado vai ser ele, não vai ser nem tanto a equipe. Com certeza, essa que é a parte chata, né? Incrivelmente sempre tem alguém que tem que assumir a culpa, né? É aquela filosofia Homer Simpson, né? A culpa é minha, coloque quem eu quiser. Basicamente é isso. E também, se a Williams já tá avisando um contrato de 1 ano, assim, se der certo, deu, ótimo, a gente renova e continua com ele, porque das opções que ele tem, ele é o piloto que conseguiria representar a Martini, né? Eles não conseguem pegar um piloto mais novo por causa da marca. Então, é muito... Essa situação dele, assim, você não consegue... Você pensa assim, tipo, ano que vem, como vai ser com ele? Mas você também não consegue mensurar isso pro ano inteiro, é muito complicado. Bom, de tudo que a gente conversou aqui sobre o Kubica, será que falta mais alguma coisa, Débora? Você acha que a questão dele com o Stroll? Porque talvez se ele for um bom piloto, se ele conseguir entregar resultado, pode ser que ele continue superando o Stroll, né? E talvez o Stroll esteja pensando assim, com o Massa fora, eu como já estou há mais tempo na equipe, deveria ser o piloto privilegiado. Tem essa questão também e também não é só o Stroll, né? Tem o Papai Stroll também, que parece Stroll, que entra com muito mais dinheiro, né? Basicamente ele vai pagar o salário de muita gente ali, né? Sim. Então, inclusive a Williams, ela se colocou, não é que a Williams está numa situação de uma encruzilhada, né? Ela se colocou nisso, né? Porque ela demorou tanto pra decidir a situação do Massa, né? E podia ter pego desde o começo do ano, sei lá, tenta trazer um outro, traz o Sainz, não sei se era uma boa escolha, mas enfim, tenta trazer alguém de outra equipe, sei lá, o Pérez mesmo, que pode não ser aquele grande piloto, mas no quesito de entrosamento com a equipe, pode não ser um dos melhores, mas pô, é um grande piloto, cara, sabe, a Williams demorou tanto pra
se decidir que agora ela tá colhendo esses frutos, né? Ela tá nessa aí. Ou fica com um piloto que muito duvidoso, né, na questão de físico, ou com o de resta que não tá tendo dinheiro, ou traz o Massa de volta e faz o Massa passar vergonha de novo, né? Porque vai ter que se pedir de novo, né? Não tem uma outra opção, né? O Verlaine, sabe? Eu acho que o Verlaine só se a Mercedes pagasse pra ele tá lá, mas eles não falam. Eu acredito que eles não fariam isso. O único piloto, também, assim, que eu vi, né, algumas pessoas falando, mas esse também já foi riscado da Fórmula 1, é o Palmer, porque ele tem dinheiro pra poder pegar o assento dele, mas a Williams também vai querer arriscar, porque o cara já não se deu bem na Renault. 2 anos na Renault, não fez nada. Vai colocar o cara lá só porque ele tá trazendo dinheiro por equipe? Também não vai rolar, né? Bom, né, nesse pensamento, o Maldonado ganha a corrida, né? É. Eu tô muito maldoso hoje, meu. Acho que eu tô andando muito com o Diogo, tô muito maldoso. Bom. Dá o nome do quadro pra Alfinetadas do Paddock. Maldade, gente. Bom, eu acho que é isso, né, Débora? Eu acho que tá bom, né, pro nosso piloto, né? Já desisti do nome de William Palmer, vamos deixar apenas piloto. Eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não sei. O volante dele, que falaram que vai ser adaptado também. Tem a questão do volante dele, que falaram que vai ser adaptado também, que iam passar as funções pro lado esquerdo para poder facilitar para ele. Também tem que ver se ele vai conseguir controlar todas as funções do lado esquerdo, né? É muita função, um controle de um volante de Fórmula 1. Uhum. Bom, como vocês podem ver, temos muitos empecilhos, né? Muitos pontos de interrogação aqui na nossa cabeça, né? Mas fica aquela coisa, fica aquele, como eu falei no começo, não tem nada confirmado, né? Então esperem um pouco, né? Não estejam isso como certo. O Massa se despediu, mas vai saber, né? O de resta, bom, tomara que não se... Qualquer um, menos de resta, pelo amor de Deus, gente. O Massa deixou em aberto que se a Williams precisar, ele tá aí. Pelo visto vamos chorar de novo em Interlagos. Débora, então vamos aqui encerrando esse piloto, né? Deixa pra sua despedida e também peço feedback também do pessoal aí do Boletim do Paddock para os possíveis próximas edições, né? E é isso, o microfone até fica à vontade. Bom, gente, se vocês gostaram desse piloto, por favor, vão lá na rede social, no Twitter do Fim do Grid, enche o Bruno, fala pra ele pra gente continuar. Fala pra mim também se vocês gostaram, se vocês querem ver essas notícias comentadas, se vocês querem ver outros posicionamentos de algumas coisas que estão acontecendo no paddock da Fórmula 1. E então, deixa comentário, chama a gente, fala se é legal a ideia e vem falar com a gente. Uhum. Pode me chamar no Twitter no The Flowers ou deixa um comentário lá no site do Boletim do Paddock, no feed do Fim do Grid. Bom, como a gente falou no começo, né, a gente não tem ideia como a gente vai funcionar esse quadro aqui, então vai depender muito do feedback de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode, se vocês gostarem que a gente continue, a gente pode começar a pensar de uma forma mais detalhada pro formato dos próximos, né, Débora? De como a gente vai fazer, com que frequência, afinal tem aquele negócio, né? Como a gente tá conversando antes de começar a gravar, fazer um podcast, ou seja, ou áudio ou vídeo mesmo pro YouTube, se você não faz o negócio constantemente, né, as pessoas não vão voltar para te ouvir. Então, aqui no caso do feed do Fim do Grid, já tem o programa constantemente, né? Então você poderia encaixar esse quadro aqui no feed tranquilamente, né? Então eu ajudaria você, né? Você a se conversar um pouco mais, né? Soltar a voz, né? Pro pessoal. Eu também ficaria aqui com mais conteúdo e no fim todo mundo sairia ganhando, né? Então a gente vê o que a gente pode fazer. De repente, se vocês gostarem muito, a Débora se animar bastante, depois pode até render um futuro podcast no próprio Boletim do Paddock, mas a gente não sabe ainda, né? Então a gente fica aqui aguardando o feedback de vocês. No mais é isso, até a próxima e tchau!